E aí, pessoal, tudo certo? Depois de muito tempo sumido aqui, eu estou de volta e dessa vez para responder uma pergunta e comentar um assunto, na verdade, que eu não poderia chamar de polêmico. Não, é um pouco controverso, digamos assim, que é: você deve fazer um mestrado em economia? Você deve fazer um doutorado em economia? Respostas curtas. Mestrado, sim, você deveria fazer. Doutorado, depende, mas é mais para não, ok? Por que que eu queria usar um pouco da minha vivência, não é? Para quem não, para tentar explicar aí, né? Para quem não me conhece, eu tá caindo de paraquedas nesse vídeo. Eu me chamo Alan, eu sou mestre em economia aplicada pela Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente estou no doutorado em engenharia de produção na Unesp de Bauru. Então, pessoal, é porque eu decidi fazer esse vídeo, né, depois de 2 anos aí sumido, porque era um vídeo que eu queria fazer há um certo tempo, mas eu queria pegar um pouquinho mais de bagagem, de experiência e analisar algumas ponderações em relação a esse assunto que eu queria fazer, certo? Já dando um disclaimer, né, vocês estão ouvindo aí no barulho de fundo, vai ter alguns cachorros, hoje é sexta-feira à noite, então vai ter alguém com um gol quadrado rebaixado, passando com som no talo no fundo, então eu gostaria que relevassem isso por um momento, porque eu garanto que o vídeo é interessante e vai ajudar vocês nessa decisão. Primeiro, então, por que mestrado em economia, não é? Para quem sabe, né, eu já fiz um vídeo lá, uns 2 anos atrás, sobre Ampeg, então eu já expliquei um pouco sobre a ideia do mestrado, não é? Mas é aquela história, né? Você tem que fazer 2 anos, 1 ano é bem puxado, muito difícil trabalhar, praticamente dedicação exclusiva. O segundo, você já tem um pouco mais de liberdade para trabalhar, para fazer e já sentir um pouco as coisas positivas que o mestrado te proporciona, que geralmente é um emprego melhor remunerado, numa empresa grande, geralmente. Mas por que eu queria usar o primeiro argumento, então, já entrando nesse assunto, que é porque você deveria fazer um mestrado em economia, que é o da remuneração. Sim, a remuneração, porque aqui já indo para a parte dos dados, né, eu vou passar sempre na tela, né, os prints e analisando bem os fontes dos dados. Primeiro que o pessoal que costuma fazer mestrados em economia, né, os dados apontam que você tem um ganho de 84% de remuneração. Lembrando, pessoal, os rendimentos da educação, né, para quem estuda educação sabe que os rendimentos da educação são decrescentes. Então, se você sai de ser, digamos, analfabeto para ensino fundamental, você vai ter um ganho bem alto, mas esse ganho ele vai diminuindo à medida que você aumenta a sua qualificação. Exemplo, né, você vai para o ensino médio, para o superior, você vai ter um ganho, mas é um ganho menor. Se você for fazer uma pós, se antes era 100, vai ser 80, 50, 40, números hipotéticos, mas é para vocês entenderem como funciona. Então o ganho aqui, em relação a quem tem sua graduação, é de 80% mais ou menos. Vou deixar um número bem certinho, que agora eu não lembro de cabeça. Então, é um ganho considerável, tá? Considerando o tempo que você se dedica, que são 2 anos e os resultados, tá? Ali o pessoal do guia de pós-graduação em economia, né, lá do Matheus Maciel, e o pessoal deles lá, até pegaram os dados ali de quanto que ganha pessoas formadas em economia com mestrado, então tá na faixa de 9 mil, 8 mil e alguma coisa, também vou deixar no vídeo. O meu ponto aqui é que a remuneração vale muito a pena, o retorno, então você tem um retorno de 80% por 2 anos de estudo. Acho que o primeiro ponto aqui, eu acho que é bem pacificado, que o retorno é positivo, é grande e que já é um bom indicativo do porquê você deveria fazer o curso, certo? Antes que me venham falar, viés de sobrevivência, porque você tá pegando os dados o pessoal, né, não sou eu, né, o pessoal lá do guia pegou os dados da Raiz, os dados da Raiz é só para pessoas empregadas e não conta a suposta massivo desemprego entre pessoas que têm curso superior e pós no Brasil. Se a gente pegar os dados do IPEA, de 2018, que a economia não estava tão bombando assim, até a pandemia, a taxa de desemprego entre pessoas com graduação, por exemplo, era de 8 a 9%, enquanto a média nacional estava em 14% de pessoas que estavam com ensino médio, por exemplo. Então, a taxa de desemprego é relativamente melhor, só considerando graduação. Mestrado, eu imagino que deve ser menor ainda. Não tem os dados específicos, tá? Então, antes que... talvez até tenha, mas não achei especificamente nesse estudo do IPEA. Mas eu imagino que CT9, vamos dizer que não seja tão menor, mas vamos lá, 7%. E ali ele vai ter até períodos de 2020, né? Essa tabela toda começa em 2018, vai até o último trimestre de 2020. E é o período da pandemia. E você vê que o desemprego sobe bastante entre as pessoas com menor qualificação, enquanto as de maior qualificação ainda continuam. Teve um aumento do desemprego, né? Foi para 9, alguma coisinha, mas é bem menor. Então, até mesmo durante a crise, a gente sabe que pessoas com menor qualificação acabam, né, tendo maior turnover, né, maior rotatividade de emprego, enquanto, né, pessoas com maior qualificação acabam
sofrendo menos disso. Não que não sofram, né? As taxas de, por exemplo, durante a pandemia aumentaram, mas não aumentaram tanto quanto o pessoal que tem só ensino fundamental, ensino médio, tá? Então, fica ali bem claro que, por mais que exista o viés de sobrevivência, que a remuneração é extremamente alta por causa das pessoas empregadas, o desemprego é mais baixo também. Então, eu acredito que os dados possam representar relativamente bem, porque ele cobre uma amostra mais interessante, diferente de uma heterogeneidade de que a gente vai ter um grande número de pessoas que são formadas, que tem só ensino médio no Brasil, que vai ter uma grande dispersão de salários, tá? Essa é a ideia da remuneração, tá? Então, acho que esse é um ponto já positivo para o mestrado. Segundo ponto, aí já indo para a parte de menos dados e mais minha vivência e meu conhecimento, é que as pessoas que fizeram mestrado, que eu conheço, tanto os que fizeram mestrado comigo, quanto eu conheço mestrandos de outras universidades, é que saíram muito bem no mercado de trabalho. O pessoal da minha turma, por exemplo, tem gente trabalhando em gestora de investimentos, trabalhando no Itaú BBA, tem gente trabalhando como assessor em federações de indústria, de pequena empresa, tem gente trabalhando como analistas fiscais. Então, é uma gama grande, né, de emprego e empregos que remuneram muito bem, são empregos de analistas. Eu acho que, no geral, então, e você está vendo que eu fiz na Universidade Federal de Ouro Preto, que é uma CAPES 3. Então, eu imagino quem faz uma USP, uma GV, que vai fazer um mestrado, ou até no CAPES 6, vai pegar o UNB, essas universidades ali, ou PIMES, por exemplo, esse pessoal ali vai também ter uma excelente colocação no mercado de trabalho. E eu tenho já, né, eu conheço pessoas que estão bem colocadas, pessoas que decidiram ir para o mercado privado de trabalho e acabaram tendo muito bem sucedidas em se realocar. Eu realmente acho que a taxa de desemprego, para quem se esforçou, foi atrás, fez tudo o que deveria fazer, as entrevistas e buscou bastante essa questão do emprego, acabou se colocando muito bem. Então eu acho mais um ponto positivo é que a recolocação no mercado posterior é muito boa, tá? E por que eu acho que essa recolocação nossa, dos economistas no geral, é muito positiva? Porque, como eu comentei, eu estou na engenharia de produção. E na engenharia de produção, eu tenho contato com os meus colegas, né, que são engenheiros, a maioria. Por exemplo, uma colega minha veio me perguntar de engenharia, né? Alan, será que eu deveria fazer o doutorado? Porque não sei o quê, não sei o quê. Então, tem os motivos dela lá, e ela atualmente trabalha numa empresa grande, né? Não vou citar nomes e tal, mas ela trabalha numa empresa grande, de analista da indústria, e me falou os motivos e tal. E eu falei, olha, eu conhecendo, da minha visão de economista, né? Eu conhecendo o mercado, eu acho que não vale a pena, né? Eu vou explicar depois essa ideia do doutorado não valer tanto a pena para quem vai pro setor privado, mas não vale tanto a pena e tal. Então, eu falei dos salários, né? Porque eu conheço, né? Quanto ganha a maioria dos amigos, conhecidos e tal. E eu falei bastante. E o retorno dela pra mim, né? Falando, nossa, mas vocês estão ganhando muito bem. O pessoal tá se recolocando muito bem, né? Porque aqui na indústria não é assim. O pessoal... Vamos dizer lá que se eu falei um salário de 8, o pessoal, ela falou, o pessoal lá da indústria, das funções do pessoal da engenharia estão ganhando 4, 5. Então, eu achou estranho nessa disparidade. E agora eu percebi que o mercado de economia ele está muito melhor colocado para os ex-formandos do que o pessoal que fez só o mestrado ou de outras áreas. E agora especificamente engenharia, claro, que é a minha vivência. Então, eu acho isso mais um ponto positivo para a economia, para o mestrado, e como os ganhos são muito melhores, pelo menos o que eu estou reparando ali com a engenharia, principalmente, que os ganhos são bons mesmo em relação a essa área. Eu queria comentar também uma das principais críticas que vão fazer para você, eu acho que com certeza você já ouviu isso. Você nunca vai trabalhar como economista. Você nunca vai ter o cargo de economista se você fizer um mestrado, porque contrata meia dúzia de economistas, então você fica desempregado, você não vai servir para nada no mercado de trabalho. Enfim, é um terrorismo, né, muito comum que você vai ouvir dentro do pessoal que cursa economia e quer fazer mestrado. Eu sou completamente contra essa visão, tá? Por quê? Eu queria apresentar alguns argumentos. De novo, um pouco baseado em dados, um pouco em vivência, tá? Isso do economista, eu imagino que muitos têm a visão daquele cara que vai trabalhar como economista-chefe em um banco e vai fazer aquele papel que a gente costuma ver no jornal de e vai comentar se o juros vai cair, manter, ou ficar, ou diminuir, ficar inalterado, aquela coisa toda, ou vai comentar política fiscal, aquela clássico economista do que vai no jornal no Jornal Nacional lá falar 10 segundos e dar a opinião dele lá sobre alguma coisa, e ele geralmente ele é ligado a um banco, uma gestão de investimentos, algo do tipo, e ele tá lá como economista, né? Imagino que a maioria tenha essa visão e que seja essa única colocação que se poderia ter no mercado. Que não pode estar mais errado, tá? Eu entendo também um pouco, antes que começar a defender o meu ponto, que exista sim uma não colocação no mercado para quem fez o mestrado, como uma recolocação como economista ou áreas correlatas. Mas, se a gente pegar os dados ali novamente,
aí considerando Estados Unidos e Coreia do Sul que eu encontrei, a recolocação, por exemplo, pessoas fora da área de quem fez pós-graduação, nos Estados Unidos tem em torno de 30%, Coreia do Sul 44% e no Brasil 60%. É um número maior? É um número maior, tá? Então, pegar de cada 10, 6 não estarão recolocados. Na Coreia é 4, nos Estados Unidos é 3, sim. Mas vamos pegar que o terrorismo, né? Agora, indo para o argumento extremo, dá a impressão que quando você ouve, né, esse argumento de que você vai estar todo mundo desempregado, ninguém vai ter emprego nenhum e que você vai estar largado no mundo e não vai servir para nada a sua formação, certo? Essa é a impressão que você ouve alguém falando, você nunca vai ser economista, não vai exercer sua profissão. E eu imagino, né, é um pouco bem forte, né, mas vamos pegar agora o seguinte. Esse aqui, ele está falando, os dados ali, eles realmente se referem a dentro da mesma área e, como falando, no mesmo cargo, né? Mas assim, a economia costuma ter uma abrangência grande. Vocês viram a lista de profissões de empresas anteriores que os meus colegas estão trabalhando, não é? Então eu vou dar de exemplo aqui algumas vagas, por exemplo, não é? Em alguns cargos. Esse é um emprego da Boticário. Vejam a lista, podem pausar o vídeo e ver ali a lista de coisas. Envolve econometria, parte financeira, mas ali está escrito um cargo de, acho que analista de pesquisa econômica, eu não lembro agora de cabeça, mas alguma coisa assim. Pensem comigo, para mim, todas essas coisas que eu botei em azul ali, para mim são atribuições de economista. É um trabalho de economista, certo? Talvez possam ter ficado convencido, né? A vaga ali exige mestrado em economia e tal. Mas eu vou usar um outro. Um amigo meu, por exemplo, ele trabalha como analista de M&A, né? Para quem não sabe o que é M&A, é sigla em inglês de Mergers and Acquisitions, né? Que é fusões e aquisições. Então, uma empresa vai comprar outra, ela precisa fazer análise, contrata o serviço de uma empresa terceira para fazer essa fusão, ou comprar uma outra empresa e fazer análise, essa coisa toda. Ele me passou uma lista não exaustiva aqui de coisas que ele faz no trabalho dele, eu vou ler aqui porque é muita coisa, mas olhem só, ele faz pesquisa de mercado, modelagem de contratos, análise de risco e retorno, econometria para risco setorial, ele faz modelagem financeira, fluxo de caixa de dívidas, matematiza cenários de finanças corporativas, inferências estatísticas sobre o futuro de empresas e juros e elasticidade para valuation e análise de mercado. Olha, para mim, parece muito uma vaga de economia. É alguém que está exercendo a profissão de economista, fazendo todas essas tarefas. Óbvio que tem outras questões envolvidas, por exemplo, especificamente na área de M&A, que o cara tem que ser bom de falar, porque ele vai conversar com chefes de donos de empresas, então ele vai lá, tem que mostrar os dados, tem que saber como escreve, como faz apresentações, outras skills, né, outras habilidades importantes. Porém, vocês vejam aí que o dia a dia operacional dele é um dia a dia de um economista. E ele não é registrado como economista, ele é um analista de fusões e aquisições. Então, em muita empresa grande, você vai estar trabalhando como analista de dados, analista de produto, analista de whatever, e vai estar bem colocado, vai estar bem remunerado, vai estar exercendo sua profissão tranquilamente. Então, esqueça um pouco esse terrorismo, tá? Procure vagas que te interessem. Se você quer trabalhar com finanças corporativas, talvez uma vaga ali, analista de M&A, seja uma boa vaga. Se quer trabalhar com outras coisas, você pode procurar vagas, analista de outras coisas, verificar o tipo de empresa, setor, o que você preferir. Então, esqueça um pouco todo esse terrorismo e foque. Então, resumindo toda uma ideia aqui sobre mestrado, vale a pena, a remuneração é boa, exige dedicação. São 2 anos, são um ano pesado, você vai ter que fazer uma dissertação, mas eu acho que o retorno vale, principalmente em economia, para você entrar em vagas boas, grandes posições em empresas grandes no geral também, certo? E agora vamos pro doutorado. Por que eu falo que o doutorado depende? Vou falar do meu caso, tá? Doutorado, gente, eu acho que ele é mais focado para quem quer entrar na carreira acadêmica. Eu sei, tem gente que vai comentar, mas nos Estados Unidos eles contratam PhDs, tá, e etc, etc. Eu sei, tá? Ou números que a gente já falou anteriormente sobre pessoas que são PhDs estão fora do mercado, digamos, da própria área, bem menor que no Brasil. Mas, olhem só algumas vagas ali. Essa mesmo do Boticário, vejam a exigência dela, de pesquisa econômica. Ela pede, basicamente, você tem que ter mestrado. Agora, olhem outras vagas aí que eu peguei nos Estados Unidos, lá no LinkedIn, só pesquisei coisas relacionadas à economia, analista de qualquer coisa ali. Vejam ali, PhD, uma ali até fala, se você tem mestrado, você tem que ter 4 anos de experiência no mercado. Se você tem PhD, você não precisa ter experiência nenhuma. Então sim, eu sei que nos Estados Unidos tem essa fama de contratar PhDs e serem muito bem valorizados, mas não é o caso do Brasil. No Brasil, essas vagas acabam principalmente sendo absorvidas por gente com mestrado. Mas
É difícil pensar, né, que poucas vagas no Brasil vão te exigir você ser doutor, tá? Provavelmente aquele cara do que a gente fala, o cara do jornal, o cara do que vai ser economista, chefe de alguma coisa, provavelmente daí sim, esse cara vai precisar ter um doutorado em economia. Mas assim, se você quiser ser um analista, você crescer numa empresa, provavelmente você já vai estar no ápice e estar com uma formação melhor do que muitos ali dos colegas do mesmo setor, da mesma área. Então, realmente, cara, eu acredito que é muito acima você fazer o doutorado. Por quê? Vou pegar os números, né? Qual que é o retorno de remuneração em relação ao mestrado? 35%. Vejo que cai pela metade, abaixo da metade do retorno. Então, se você ganha 80 com o mestrado, e você vai estar caindo para 35 no doutorado. É um ganho legal, mas pensa que você vai estar ganhando, trabalhando o dobro, você vai 4 anos para você terminar um doutorado, e você vai estar tendo metade do retorno, porque a gente está trabalhando com retornos decrescentes da educação. É o retorno decrescente da vida, né? Como a gente estuda na economia, a gente sabe que aplica para muita coisa. Educação não é diferente e como você chega na última etapa, o retorno é cada vez menor. Então, assim, o prêmio salarial acaba sendo menor e diferente dos Estados Unidos, que valoriza muito, e a Europa, que valoriza muito essas vagas hiperqualificadas, não é o caso do Brasil. A maioria acaba sendo por mestres, que vão ser essas vagas que eu citei anterior, de analistas, e que o pessoal que vai subindo na empresa. Então, pensem que com mestrado, você vai ter 4 anos trabalhando no mercado, já pode passar por 1, 2 empresas, ter ganho experiência, já tá tinindo, e no doutorado muito provavelmente você vai perder 2 iniciais ali, pelo menos, e daí dos terceiro para frente você pode tentar procurar vagas, mas mesmo assim é difícil, porque você tem que escrever uma tese, mas vamos pegar que você perdeu 4 anos e às vezes podia estar no mercado e que aí os ganhos de aprendizagem, de experiência poderiam ser muito maiores. É algo a se pensar e eu acho não desprezível isso. Então, por isso, na minha cabeça, na minha indicação, na minha vivência, nos meus dados que eu coloquei aqui, não compensa muito você fazer doutorado em economia se você não vai tentar carreira acadêmica. Eu, no caso, eu quero carreira acadêmica, mas eu não estou no doutorado em economia, estou no doutorado em engenharia de produção, que pode ser uma opção para quem fez mestrado. Vou fazer doutorado em outra área, por exemplo. Finanças, pode fazer um doutorado em finanças. Se você quer no cara da academia, você pode fazer um doutorado em políticas públicas, pode. No meu caso, engenharia de produção, que eu tô livre, muito livre aqui no programa para pesquisar o que eu quero. Eu tenho questões com meu orientador, então por isso que eu resolvi vir para cá. Mas, entretanto, todavia, eu acho que realmente vale mais aqui no Brasil mestrado em vez do doutorado para a carreira de economia e você entrar no setor privado. Para quem quer carreira acadêmica, ser pesquisador, beleza, vai para o doutorado. Daí sim é estritamente necessário que você tenha doutorado. As vagas de professor pesquisador exigem que você seja doutor. Então é isso. Esse é meu resumo, tá? Então eu espero que vocês vejam os argumentos, tá? Eu sei, é uma decisão muito importante na minha vida, então não se baseie especificamente por um vídeo no YouTube. Então, você tem que conversar com professores, converse com gente que está no mercado, conversem com a sua família, converse com várias outras pessoas, vão atrás dos mais dados. Se vocês não acharam interessantes isso, vão trazer mais informações. É uma decisão importante na carreira de vocês. E que, de novo, isso é a minha opinião. Você pode discordar dela, então os comentários estão livres para isso. Mas eu acho, no geral, no Brasil hoje, se você é da área de economia, faça mestrado, repense bastante se for fazer doutorado. E pensando em setor privado, empresa, questão corporativa, mestrado vai te suprir muito bem. Doutorado, o ganho, acredito, não vale o esforço e o tempo empreendido para você terminá-lo. Tá bom? É isso, pessoal. Se você gostou, deixa o like, compartilha, faz alguma coisa, se inscreve no canal e até mais.